Querido irmão Padre Neylor, queridos irmãos e irmãs. Na leitura de hoje nós vimos um pequeno trecho da história de José. José era filho de Israel, também conhecido como Jacó. Jacó era filho de Isaac, que era filho, por sua vez, de Abraão. Lembremos que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, de uma terra, de uma posteridade. Israel, com seus filhos, é o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Israel teve 12 filhos, aonde se originaram as 12 tribos do povo de Israel. O que acontece com José? José é odiado por seus irmãos, porque ele era o queridinho do papai. Ele é vendido como escravo e é levado para o Egito. O que acontece no Egito? Com o passar do tempo veio uma grande seca, como a gente vê a história continuando no Salmo. Mandou vir então fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Logo após, passado alguns anos, vem essa seca. E o único lugar onde se tinha comida era no Egito por causa do rio Nilo. Então os povos iam para o rio, iam para o Egito, para lá comprar a sua comida e levar para a sua terra. O que acontece? José, que foi vendido para o Egito, como ele era interpretador de sonhos, lá pelas tantas, chegou aos ouvidos do faraó que ele interpretava os sonhos, ninguém conseguia interpretar um sonho do faraó, até que de repente José conseguiu as graças do faraó, se tornou membro da corte do faraó, se tornou um homem importante do faraó. E quando veio essa seca, seus irmãos vieram até o Egito para buscar alimento. Tem toda a história bonita que acontece. José meio que prende eles, faz eles terem que voltar, faz toda uma jogada com eles, mas lá pelas tantas se revela como o irmão que sobreviveu e com as graças que ele tinha do faraó, acolhe toda a sua família no Egito, que fica no Egito. E depois de muitos anos, quando José já era morto, quando também o faraó que conhecia José já tinha morrido, começa a ser escravizado o povo de Israel, os descendentes de Israel que foram para o Egito. E aí vai vir a história de Moisés, que vai liderar a saída do povo do Egito, a libertação da escravidão do Egito e essa peregrinação de volta para a terra prometida. Que terra prometida? A terra que foi dada para Abraão, como também lugar do cumprimento da promessa que foi feita para ele. Isso de modo muito sintético. Quem quiser, leia o livro do Gênesis e lá tem toda a história completinha, linda, maravilhosa, para nós virmos e nos deliciarmos com a palavra de Deus, ainda mais nessa quaresma, já que a pandemia nos convida a ficarmos em casa, por que não aproveitar o tempo para mergulhar na história da Sagrada Escritura, na história da salvação? Mas só saber o que aconteceu pode até ser muito bonito, mas o que isso repercute na nossa vida? Muito simples. Esse episódio da vida de José que nós ouvimos hoje, se nós pegarmos esse episódio completamente isolado, é só uma tragédia. Uma tragédia na vida de alguém que era amado, de alguém que tinha tudo, que perdeu tudo, que foi vendido por aqueles que deveriam protegê-lo e amá-lo por serem seus irmãos. Agora, se nós olhamos a história de José na perspectiva disso que nós agora acabamos de comentar, percebendo que José faz parte de um projeto de salvação que Deus tem para toda a sua família e para o povo, e que esse projeto vai muito mais além do que só o povo dos seus irmãos, os seus descendentes de sangue. A gente olha para essa tragédia de José não mais como uma tragédia, mas como ação de Deus, como providência divina para conseguir e levar a termo o projeto de salvação que Deus tem para a humanidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, cada um de nós também tem sofrimentos, cada um de nós tem suas tragédias,
Cada um de nós também tem as suas decepções, as suas frustrações. Cada um de nós tem sofrimentos e cruzes para carregar no dia a dia. Não sei qual é a cruz que cada um de vocês está carregando, ou qual o sofrimento pelo qual está passando. Alguns sofrimentos são comuns a todos nós, como por exemplo a pandemia. As incertezas em relação ao nosso futuro, como vai ser nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Se nós olharmos para a nossa situação e para os nossos sofrimentos de maneira particular e isolada, nós podemos entrar no desespero. Onde estão todas as graças, todas as bênçãos, todo o bem que nos era dado antes? Agora, se nós olhamos a nossa vida dentro de um contexto mais amplo, o contexto da ação de Deus ao longo da história de todo o povo de Israel, ao longo da história da igreja, ao longo da vida e história dos santos, nós podemos também olhar com um pouquinho mais de esperança, percebendo que talvez mais adiante nós vamos ser diferentes, vamos ser melhores, a graça de Deus vai nos alcançar bênçãos muito maiores do que os sofrimentos e as tragédias que hoje nós vivemos. Portanto, não vamos viver a nossa vida e o nosso cotidiano, e principalmente os nossos sofrimentos, de maneira isolada, de maneira particular. Vamos olhar para um projeto bem maior que existe aí. E assim como nós meditamos há pouco tempo na Via Sacra, caminhemos com Jesus, carreguemos nossa cruz, coloquemos os nossos sofrimentos junto dos sofrimentos de Cristo, porque após todo o sofrimento vem a ressurreição, vem a alegria, vem a vida. E é isso que nós esperamos. Assim como José foi um pequeno episódio dentro de todo um projeto de libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, nós também somos apenas uma pequena história dentro do projeto de salvação de Deus que nos quer libertar da escravidão do pecado e nos conduzir à vida eterna, à santidade, à terra prometida para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.